O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Ele é um dos juristas mais importantes não só do cenário paranaense, é referência também em todo o Brasil e até fora dele. Curitibano, formado pela Universidade Federal do Paraná, René Ariel Dotti chegou a integrar um grupo de teatro ao lado de Ari Fontoura e Simval Martins. Mas apesar de gostar da dramaturgia, optou pelo direito. Foi ainda secretário estadual de Cultura. Para contar essa e outras histórias, ele é nosso convidado de hoje no Persona. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa tão ilustrativo como esse. O senhor é curitibano, nascido onde? Quando me perguntam, eu digo que eu nasci a 200 metros, onde o Papa rezou a missa quando veio aqui pela primeira vez, em 1980. Por quê? Porque foi montado um altar em frente ao Palácio Iguaçu, onde ele rezou a missa, bem pertinho da Marechal Hermes, onde eu nasci. E, portanto, eu sempre digo assim, afetuosamente, essa referência da missa do Papa em 80, em julho de 80. E passou a infância toda aqui? Como é que foi essa trajetória? Sim, passei a infância. Eu lembro uma passagem de minha infância, eu tinha 3 anos. Eu lembrava, durante muitos anos eu me lembrei que algumas mulheres me pegavam e me levavam, mostravam para cima. Certamente minha mãe estava junto entre elas. E era o Zeppelin, quer dizer, o dirigível alemão, Hindenburg, que até tem uma fotografia lá da catedral, que nos Estados Unidos, quando estava descendo, em uma cidade americana, ele pegou fogo porque houve um atentado contra o dirigível, que era inclusive digamos assim, um equipamento de propaganda do nazismo, porque tinha bem caracterizada a suástica e tal. Mas eu quero dizer, a imagem que me lembra é de que eu vi aquele bólido, aquele vulto grande, nunca esqueci aquilo. E sempre ficou por ali? Como é que foi essa trajetória? Eu inclusive vi o nascimento do Centro Cívico, porque em 1950 veio um grupo imenso de trabalhadores, muitos do Nordeste inclusive, para trabalhar no Centro Cívico, as obras do Centro Cívico, do governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E ali foi minha infância, minha adolescência também. Eu saí dali com 17 ou 18 anos e fui morar na João Galberto, no Juvevê. Eu lembro muito bem, porque uma passagem muito significativa, eu já estava terminando praticamente o ginásio, entrar na faculdade. Estava lendo alguma coisa assim, que me impressionou muito a guerra. Eu tinha 8 anos quando o Brasil trouxe de volta os pracinhas, em 45. Eu vi, inclusive, o locutor, que era da PRB2, transmitir o momento emocionante dos pracinhas de Curitiba voltando, né? Arthur de Souza, o locutor. E aquilo me sensibilizou muito, porque nós fizemos até uma campanha naquele tempo para... Era o cinema de graça, você tinha que levar um pouco de borracha, porque iam fabricar máscara de gás nos Estados Unidos e afundaram o navio brasileiro, na costa brasileira, que ia levar o material para ser feito. Então, a minha infância e a minha juventude foram ali. Eu lembro uma passagem muito significativa, porque eu estava terminando o científico, preparando para o vestibular, quando eu disse para minha mãe era muito sensível, uma espírita kardecista. Eu disse: mãe, Deus não existe. Eu estava lendo Sartre, estava lendo Camus, assim a resistência francesa me impressionava. Ela disse: mas como Deus não existe, meu filho? Não, Deus é um produto do homem. O homem é que inventou Deus, não é o contrário, que Deus criou o homem. Porque a senhora sabe, eu dizia para ela, existem muitos lugares, muitas regiões onde há vários deuses, chamam-se politeístas e tal. E eu não acredito que haja efetivamente Deus. Qual foi a reação dela? A reação dela, até hoje eu lembro. Ela disse: meu filho, era um apartamento pequenininho, a janela um pouco aberta, final de tarde. Ela disse: meu filho, olha o movimento daquelas nuvens ali.
Olha, você já ouviu o barulho do mar? O tamanho do mar? Já imaginou isso? O canto dos passarinhos. E outra coisa, você sabe que a luz das estrelas, de algumas estrelas, leva 4 milhões de anos para chegar até aqui? Meu filho, foi Deus que inventou isso? Aí começou a minha conversão. Porque era um argumento de impossível resposta, né? De impossível resposta, porque o sermão maravilhoso que ela me deu, inesquecível, demonstrava naturalmente não só a finitude, mas a impotência do homem, né? O ser mínimo do homem perante a grandeza do universo e tudo, né? E ali era próxima à época de vestibular, então, isso? Sim, sim. Ali já pensava em seguir carreira em Direito? Como é que... Quando menino, eu recebia em casa sempre, eu tinha bronquite, de vez em quando eu tenho ainda novamente uma volta da asma, mas chegava o médico lá em casa, dava o remédio, melhorava, o doutor e tal. Nossa, eu endeusava, claro, era uma figura sacral, né, o médico, né? Queria ser médico. E eu disse assim, eu tinha um parente médico, chegava lá, o doutor Lúcio, e dava uma injeção e eu melhorava já a respiração. E disse, vou fazer medicina, mamãe, fazer medicina. Ah, meu filho, que quero ser como ele. Que beleza, eu quero ser médico, mamãe. Aí, tinha um primo que estudava medicina. Estava no 3º ano, eu disse assim, olha, eu vou fazer medicina. Naquela época não havia cursinhos. A gente tinha que se preparar pessoalmente, né? A não ser que tivesse algum esperto, algum trainer, né? Mas eu não tinha. Então eu pedi para eles apostilas para fazer o vestibular. E química, física, biologia, eu digo, não vai dar. Não era a sua área. Não vai dar, não vou conseguir passar essa etapa, não vai dar. E aí já era o final do científico, porque era assim, ginásio 4 anos, científico 3 anos, e aí o vestibular. É um sistema bem diferente. Diferente, E fim de 53, aqueles bailes de final de ano, de colação de grande, alugava um smookzinho, e fui num desses bailes. E ele, como personagem de Fellini, assim, de madrugada, sentado num degrau com um amigo que estudava direito, né? E mais ou menos ali eu disse para ele, eu estou numa situação muito difícil, porque eu ia fazer medicina, mas aquele negócio lá de química, de física e tal, biologia, não vai dar para mim. Se você faz direito, faça direito. Você gosta de falar, você gosta de falar em público agora. Eu já tinha trabalhado um pouco em teatro, né? E você sabe, direito pode ser delegado de polícia, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser advogado. Me deu várias opções. Sim, acho que eu vou fazer direito, sim. Aí comecei a estudar alguma coisa de direito e tal, janeiro, fevereiro, março, vestibular. Eu lembro muito bem que, sentados todos um ao lado do outro e tal, e deu uma questão X, eu passei uma informação para o meu colega que estava ali, consegui passar, no dia seguinte vi que estava errada a informação. Mas dias depois do resultado. Então fui na secretaria, ligeiramente eu soube que tinham 100 e pouco, 105 ou 106 mais ou menos, que passaram. Eu fui ver a lista, né? Aquele suspense, né? Aí comecei a ver, 28º, 24º, 48º, 89º. Digo, a coisa não vai dar. Aí virei, olhei de baixo para cima e tirei 8º lugar no vestibular. De baixo para cima. De baixo para cima. Eu sei lá, uns 98, 99, mais ou menos. Passou. Passei, aí que foi o começo, né? Então já o envolvimento com o teatro foi antes disso? Um pouco antes, sim, porque até no próprio Colégio Estadual do Paraná fazíamos uma peça de teatro, no estilo, inclusive, assim, muito tradicional. Eu não lembro bem, mas eram umas peças de teatro. Fizemos um teatro de revista com a Ari Fontoura, no Colégio Estadual do Paraná. Engraçado o título, não esqueço. Interessa? Interessa. Naquela época, era a época, inclusive, das grandes revistas do Rio de Janeiro, as revistas de teatro, né? As famosas revistas de teatro do Rio de Janeiro. E tal. Isso inspirou? Inspirou essa revista, pelo menos que o Ari produziu, né? E produzia e inspirava também a apresentação de peças de teatro que vinham do Cina de Moraes para cá. Do Cino Dilon, a companhia que tinha, né? A grande atriz de teatro, Fernanda Montenegro, também ela só veio mais tarde.
Mas ali nós tínhamos a grande atriz que morreu agora há pouco tempo, eu não lembro o nome dela, era uma gaúcha, levou aqui o Canto da Cotovia, extraordinário. Paulo Otran. Em suma, de teatro de São Paulo, necessariamente passava por aqui, por Curitiba também, e com grande afluência de público, porque isso foi antes da chegada da televisão. A televisão chegou em 1960 aqui em Curitiba. Então esses nomes, Ari Fontoura, Simval Martins, todos eram amigos ali, né? Todos. Como críticos de teatro também. Naquela época havia 3 jornais que faziam coluna diária de teatro. Era o Diário do Paraná, que era o Edi Franciosi. Depois tinha o jornal O Dia, com Glauco Flores de Sabrito. Tinha o Estado do Paraná, com Roberto Menghini. E, portanto, 3 colunas diárias nos 3 jornais da cidade. Por quê? Porque havia um grande movimento de teatro também. Não havia, digamos assim, a televisão, portanto. E hoje em dia, o teatro, que lamentavelmente tem que viver de peças infantis, tinha grande oportunidade na época, sim, sem dúvida. E por que não seguiu carreira no teatro, foi para o direito? Porque precisava, digamos assim, de um deslocamento, não só físico, mas afetivo também, largar as minhas origens, largar daqui. Como é que eu posso dizer? Eu não tive, sim, a mesma coragem do Ari Fontoura. Eu sentia que eu não tinha a mesma vocação que o Ari Fontoura, né? Eu sempre lia e guardo do Rubem Braga uma passagem numa das crônicas, que ele diz assim: a terra onde a gente nasce, onde a gente vive, onde a gente ama, exerce sobre nós uma força de gravidade sentimental. E a crônica dele termina assim: sim, irmãos, amemo-nos sim, porém todos nós na mesma paróquia. Então eu tinha medo de sair, eu tinha receio de sair, né? Vivia em casa sempre e tal. E digo, puxa vida, eu me sentia assim, sem condições de enfrentar o desafio. E o Ari tinha sempre, porque a gente andava e na cidade o Ari olhava uma construção assim, dizia assim: aqui cabe 40 lugares. Era uma garagem, por exemplo, que cabe 40 lugares. E vivia intensamente, né? Isso, né? Vivia intensamente. O tempo todo com esse propósito. Ah, sem dúvida. E venceu como venceu, porque desde o começo ele tinha esse propósito extraordinário, né? Foi o grande líder nosso do teatro paranaense, né? Aí o senhor foi para o lado do direito, né? Foi para o lado do direito. Foi a experiência do direito que me alimentou durante muito tempo, assim, posso dizer assim, digamos assim, a minha juventude, porque o direito me abriu oportunidade para leituras, para além do aspecto jurídico, né? Que eu já tinha feito teatro, então eu gostava de ler de teatro, gostava de romance. Ampliou ainda mais os horizontes. Ampliou, da música também, ampliou tudo isso. Eu devo ao teatro, basicamente, uma sensibilidade, digamos assim, para música, para pintura, etc. Então, porque eu frequentava esses ambientes todos, os amigos dos pintores. Tanto que quando eu fui nomeado secretário de Cultura, o Sale Volokita me disse: olha, agora você pode, inclusive, assistir um ensaio de teatro sem estar gazeando o serviço, porque você é secretário, vai cuidar e tal. Então foi uma experiência maravilhosa. Mas eu quero dizer que o direito me abriu a perspectiva de ver o mundo através das cores, dos sentimentos, da cultura e tudo isso, né? Uhum. Foi se aprofundando cada vez mais. Né? Gostando. Tanto que, quando entrei na Secretaria de Cultura, eu reencontrei muita gente do meu tempo. Por exemplo? Bom, por exemplo, pintores, Enio, o coordenador, o Enio. Alguns não esqueço, o Fernando Veloso, que foi pintor também, o Loio Pércio, vários pintores que eram já pintores no tempo de estudante. Que foram nomes importantes da cultura paranaense. Sem dúvida nenhuma, foram e continuam sendo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa história no próximo bloco. Rápido intervalo e o Persona com o René Dotti volta daqui a pouco. Até já!
Persona está de volta, hoje recebendo o jurista René Dotti. Professor, a gente estava falando no final do bloco anterior sobre a sua participação na Secretaria de Cultura. Sim. O que levou o senhor? Como é que foi essa ida à Secretaria de Cultura? Bom, eu recebi um telefonema em dezembro de 86 do governador Álvaro Dias, que eu já conhecia, e ele me conhecia como advogado. Não só por causa que era advogado à época do regime militar, e defendi muita gente do antigo MDB, né? Como também porque em 71 eu impetrei um habeas corpus, um mandado de segurança contra a Assembleia, porque o governador Haroldo Leão Pérez, que veio ao Paraná em função da indicação do Garrastazu Médici, a Assembleia só homologou o nome dele, sim. Ele apresentou um projeto de emenda constitucional e que esse projeto ele queria obter como forma atual um tratoraço. E deputados do MDB, como o Nivaldo Krieger, né, o Álvaro Dias, o Bellinati, o Fruita, o Maurício Fruita, não tiveram oportunidade de apresentar emendas para aquele projeto. E porque foram cerceados pela mesa. Então, com base nesse cerceamento, nós impetramos um mandado de segurança, sustentando que o cidadão representado pelo deputado não pôde participar do processo. Não foi contemplado. Exatamente. Então, o tribunal deu. Então, o Álvaro já me conhecia desse período. Dessa época. Dessa época de lutas também, né? Mas por que secretário de Cultura e não secretário de Justiça? Pois é, que está. A surpresa foi minha também. Porque quando, um pouco antes, eu fiz 50 anos, um amigo comum levou o Álvaro com a Débora na minha casa. E ele viu lá quadros de pintura, tem muita coisa de arte e tal, e procurou se informar. E o Campana, que era o secretário de comunicação dele, deu uma ficha minha, que eu tinha trabalhado em teatro e tal, e coisa. Então, ele tinha convidado o Breda já para ser secretário de Justiça. E aí, me deixou um telefonema lá em casa, ele me telefonou, dizendo se eu podia conversar com ele, no hotel tal, e eu fui, né? E aí ele me convidou, e eu estranhei o convite, né? Mas eu não relutei, apenas pedi uns dias para ele, para ver com o meu pessoal do escritório. Se surpreendeu com o convite? Me surpreendi com o convite para secretário de Cultura. Só não esperava? Não esperava, porque eu pensava que seria, por exemplo, a Secretaria de Justiça, porque eu era jurista, advogado e tudo, né? E aí eu digo, bom, eu vou consultar a família e meus colegas de escritório, e quando a minha família estava no Rio com as minhas meninas, e ele disse para a Rosarita, olha, você recebia um convite do governador para ser secretário de Cultura. Eu disse assim, mas era uma área nobre, que bacana e tal, que bom. Gostou? Começou apoio, né? E tive momentos maravilhosos, chamava de usina de sonhos, porque a secretaria não tinha uma boa receita, não tinha bons recursos financeiros, mas tivemos o apoio chamado Lei Sarney, de incentivos culturais, e fizemos bastante coisa na secretaria. Eu chamava, como disse para você, de usina de sonhos, que multiplicava, inclusive, o trabalho dos navegadores da quarta dimensão, como eu chamava, os heróis, né, da quarta dimensão. Foi uma experiência muito importante. Rica, muito rica para mim. Uma ocasião, e também cheia de surpresas, né, porque uma ocasião o pessoal de Londrina estava muito brabo, porque antes disso eu ainda interrompi minhas aulas na universidade, né? E também meu escritório. Deixei de trabalhar no escritório esse período, mas eu dava palestras de direito ainda, né? Porque era professor. E a Rosarita então me dizia, pois é, quando a gente vai numa palestra assim, juntos, tem lá desembargadores, juízes, tá? Te tratam tão cerimoniosamente, etc. Quando a gente vai num evento da cultura, é aquele pessoal, assim, de qualquer jeito, vaiando e tal, coisa de... Mas é natural, porque eu represento o governo. Então, aquelas reivindicações não atendidas eram manifestadas através de ruído. Protesto. Então, uma ocasião, eu soube que a orquestra de Londrina não estava satisfeita por causa da falta de alguns recursos, e eu pedi que o Sálvio Luquita fosse lá o meu mensageiro
com a notícia de que iam remeter um pouco de dinheiro para eles, pelo menos para as primeiras necessidades da orquestra de Londrina, né? E era a abertura do Festival de Teatro em Londrina, Festival de Música. Festival de Música. Festival de Música de julho. É o Cine Ouro Verde, né? E era entrada franca, quer dizer, o teatro cheio, né? Então fui lá, né? Lá. Parece que era o Belinati, se não me engano, o prefeito. Eu sei que havia uma cerimônia, em primeiro lugar, chamaram o secretário municipal de cultura. Foi uma vaia fortíssima, estrondosa, parecia ter um campo de futebol depois de um gol espetacular. Aí veio uma outra autoridade de lá, também uma outra vaia também, veio o prefeito. Digo, tá chegando a minha vez. O prefeito levou uma tremenda de uma vaia, eu digo, agora sou eu. Eu subi no palco, estendi a mão para o maestro para cumprimentá-lo, porque eu tinha receio de alguma coisa do maestro, ele não me deu a mão e tal. Eu parei, aí começaram a vaiar, né? Aí eu parei, porque as pessoas esperam você falar para continuar a vaiar. É isso. Eu parei, olhei assim, aí pararam. 2 palavras. Música, maestro, e desci. Aí aplaudiram. Teve que ter uma saída estratégica. Os outros tiveram que falar no meio da vaia. Por quê? Porque eu me lembrei do Juscelino Kubitschek de Oliveira, o grande construtor de Brasília. Por quê? Porque ele, em 1960, me parece, ou 59, ele era muito criticado pela construção de Brasília. O governo era muito criticado. Justa ou injustamente, mais injustamente, é claro. E ele foi fazer uma palestra na UNE, do Rio de Janeiro. E quando anunciaram o presidente, ele chegou no microfone, aquela vaia total, coisa. Ele parou também e disse assim: abençoado o país em que os estudantes podem vaiar livremente o seu presidente da República. Aí foi um sucesso. Aí foi um sucesso, né? Inspiração dele. Aí eu me lembrei disso, né? Digo 2 palavras, né? Repetiu ali o mesmo gesto. Mais ou menos, exatamente, né? A gente acabou enveredando para esse lado da cultura e para a sua experiência na Secretaria de Cultura. Vamos voltar um pouco à sua experiência na área jurídica. A época da ditadura foi uma das de maior trabalho, foi uma das mais difíceis para o senhor? Foi a mais difícil. Foi a mais difícil porque o advogado era posto sob o índex da desconfiança, né? E, eventualmente, até colaborador do que eles chamavam de subversão, né, da segurança nacional. Tanto que muitos colegas receiosos não aceitavam esse tipo de causa, eram poucos. E a auditoria militar é um tribunal composto por 4 militares e um civil, que é um juiz de direito, que orienta o julgamento e é o primeiro voto a ser proferido, né? Então, ali na Praça Rui Barbosa, funcionava como uma dependência do próprio quartel que ali estava. Onde é a Rua da Cidadania hoje? Não, ali é aquela grande praça, da grande praça Rui Barbosa, não é? Da Cidadania, não sei se é a outra 24 horas, não é isso ou não? Não. Onde é a Rua da Cidadania? Tá. Então, ali se reuniam, digamos assim, os processos criminais contra os chamados subversivos, né? E ali eram jornalistas, eram sindicalistas, eram parlamentares também, líderes sindicais, né? E eu fiz a defesa de vários deles, por exemplo, de ministro do Estado, como ministro Amaury de Oliveira e Silva, que foi ministro do tempo de João Goulart, se exilou no Uruguai, do deputado Alberto Pecuá, de jornalistas como da Última Hora, e vinha então Silvio Bach, Maza, etc. e tal. Se tanta gente, tantos advogados tinham receio de participar de participar dessas defesas, o senhor não teve. Por quê? Em primeiro lugar, porque sempre na advocacia eu tive um desafio de enfrentar as coisas mais difíceis. A mim aparecia como violência aquilo que estava sendo feito contra a liberdade e a ditadura militar também, porque eu acompanhei sempre aquele desenvolvimento desde a renúncia de Jânio Quadros em 61,
e as passeatas para que João Goulart pudesse exercer a presidência da República diante da renúncia de Jânio Quadros. Então eu participei de passeatas aqui em Curitiba. Se não me engano, era o prefeito de Curitiba, era do antigo PTB, eu não lembro o nome dele agora, mas era um grande líder do PTB. Ele liderou um movimento e nós fomos, foi em 61, portanto, né? Participando daquele movimento e sempre lendo e me inteirando, inclusive das violências que estavam acontecendo. Vi o ato institucional número 9, número 1, no dia 9 de abril, aquela violência toda, porque estudava direito, eu trabalhava com direito e via a mutilação da Constituição, via as prisões e aquilo me revoltava como criminalista. Uma afronta como criminalista. Então, na medida que eu enfrentava certos riscos também na profissão, mesmo nas causas criminais, mas no ambiente de paz, eu achei que podia entrar nessa também. Embora tivesse até sofrido um inquérito na Universidade Federal do Paraná para saber o que eu fazia, o que não fazia. Mas eu não tinha filiação partidária, né? Eu não tinha uma atividade de esquerda, eu tinha amigos todos, mas eu não tinha uma atividade ideológica. Uma participação, uma atuação. Eu não tinha uma atuação, eu era advogado e como advogado sempre, eu nunca quis ter parte PRI, nem ideologia do ponto de vista que me impedisse de exercer livremente a profissão, né? Quando eu estive na cultura, eu me filiei no PMDB, porque era o partido do governador e tal, mas quando eu saí da secretaria, até o Requião disse assim, você mandou aqui tua carta aqui, saindo do partido. Digo, Requião, se eu ficar num partido, eu não tenho liberdade de advogar, né? Bom, mas então... Eu, como advogado, como professor de direito, eu me senti revoltado com a situação. E passei, então, a advogar, começo para amigos quase. Diário do Paraná, do antigo Diário do Paraná, e depois da Última Hora, etc. E fui me envolvendo naquilo de tal maneira que, certo dia, um auditor, que é o juiz que eu disse, né? 4 militares e um juiz, chama-se auditor no caso. Ele disse, professor, o senhor me permita, eu vou fazer uma revelação. O senhor cuide bem do seu imposto de renda, porque o seu imposto de renda está sendo observado. Mas, professor, não tenho nada. Porque naquela época falava-se muito do dinheiro da China. E digo assim, porque eu não cobro honorários. Então não tem nada. E também sou um advogado modesto, não tenho nenhum problema com o imposto de renda. Mas era tudo vasculhado. Era tudo, mas evidente. O senhor se sentiu ameaçado? Fisicamente não, mas me senti do ponto de vista de liberdade, né? Pressionado, a gente ameaças, né? Mas ameaça não física, né? Eu não tive isso de ameaça física. Uma vez a Rosarita, minha esposa, disse assim, escuta, eu ia para a auditoria atender um caso. Ela disse, escuta, Silvia, porque houve prisões no Rio de Janeiro, Sobral Pinto, Heleno Fragoso, advogados. E se prenderem, o que eu digo? O que eu faço? Eu digo, você telefone para o professor Bonhols de Mello, que é o secretário de Segurança Pública. E era o secretário de Segurança Pública na época, o último civil na época a ser secretário de Segurança, né? E aí aconteceu algo interessante porque eu era professor da Escola de Polícia e preparei um trabalho chamado Medidas não punitivas para os toxicômanos, isso em 69. Por quê? Porque com o ato número 5, 68, editou-se uma lei que estabelecia como crime o próprio porte de substância tóxica, que não era criminalizado antes. Por quê? Porque a repressão sustentava que movimentos contrários a ditadura eram inflamados por tóxicos. Então passaram, aquilo que não era punido passou a ser de uma pena de 2 a 5 anos. Então eu escrevi um trabalho que vou fazer chegar às suas mãos, chamado, porque eu apresentei na Argentina, num evento em Mendoza, Medidas não punitivas para os toxicômanos. Pois bem, eu estava vendo umas coisas, eu disse, Rosita, você vai indo no DOPS, fazia um requerimento, pegue já uma negativa. Precisava viajar com uma negativa de que não tinha inquérito. Aí o Zé Zalgauer disse assim para ela,
porque minha esposa é advogada. Eu não vou poder dar o certidão para o doutor. Mas por que não pode? É porque ele é envolvido com o pessoal do Partido Comunista. Ele é advogado deles todos aí. Ela disse assim, mas a Constituição não garante o direito de defesa? Ele disse, mas não vai dar. Aí que eu telefonei para o professor Munhoz de Mello, que era o Estado de Segurança, que autodeterminou que ele me desse uma negativa, porque não tinha processo, tinha lá apontamentos, registros, né? Aquele dossiê, né, que a gente depois conseguia quando o Requião abriu o DOPS, né? Então ele autodeterminou que desse a certidão e aí eu fui para Argentina. Eu lembro que na fronteira do Uruguai com a Argentina, uma inspetora policial lá mandou abrir o carro, era um Volkswagen, ela disse assim, olhou atrás, estava cheio do panfleto do meu artigo, disse, mas não é possível isso e tal, isso é subversão. Aí eu até convenci a mulher para levar para o Congresso o meu trabalho sobre as medidas não punitivas, que desde aquela época, em 69, sustentava que não é possível. Isso assim, é um problema médico, é um problema de psicólogo, não é um problema da lei. Enfim, eram dias completamente diferentes, eram anormais. Um clima. É um clima. Então, a gente corre o risco de se viver isso de novo no Brasil? Não. Esses movimentos são mais ou menos movimentos tão isolados, mas de pessoas que estão revoltadas com a situação do governo, com deficiências, etc. Então acreditam que o militar pode fazer, não pode fazer. Não há nem condições para um movimento qualquer, porque na época, em 64, quando houve a ditadura, já havia algum tempo atrás, já desde 56 o movimento. Desde a posse do Juscelino, que se tentava, inclusive, um golpe de Estado. E havia uma preparação para isso, houve uma preparação muito grande, né? Não é o que acontece agora, de modo nenhum. São momentos completamente distintos. Completamente distintos, não há nenhuma possibilidade de as Forças Armadas se reunirem, etc. O que é importante é que deve, então, ser acreditado às Forças Armadas a simbologia que elas representam em matéria de segurança, de disciplina, de honestidade, né? Mas é interessante lembrar que esta perspectiva, portanto, de uma mudança, inclusive, de um golpe de Estado, não é possível. Golpe de Estado ocorre com o Petrolão. Golpe de Estado ocorre com o Mensalão. Aqui não. Por que é um golpe de Estado? Porque um golpe de Estado que é um movimento, digamos assim, de corrupção do parlamento. É um golpe de Estado dentro da democracia, na medida que suborna o parlamentar para votar de acordo com o governo. Esses são os perigos de hoje. Esses são os perigos de hoje. Um tipo de ditadura dentro da democracia, com um golpe de Estado que, se não for interrompido, até mesmo por movimentos de processo, de coisa, tende a isto, né? Esse seria o golpe de Estado que estava em preparação. Tá certo. Mais uma pausa, Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe René Dotti. Professor, nós temos aqui um exemplar do seu livro, Memória da Resistência Civil. O senhor já publicou quantos livros, hein? Não, ao todo, livros de direito, livro de de crônicas, etc., uns 15 livros. Só sobre o direito? Também. Não. Tem livros, inclusive, de crônica, junto com o Belmiro Castor. Há muitos anos atrás tem o livro de crônicas também com o pessoal do Diário do Paraná. Mas a maioria deles é de direito. Como é que começou esse caminho aí pelos livros? Bom, começou em 66, quando eu escrevi, inclusive, alguns trabalhos menores sobre liberdade de leitura, nos casos de processos que aprendiam livros
Até livros aprenderam. Claro, muitos livros aprenderam. Eu, para defender um acusado, um médico, Dr. Jorge Caran, de saudosa memória, eu escrevi um pequeno livro chamado Liberdade de Leitura, para dizer que jamais o livro poderia ser aprisionado, porque não se pode aprisionar a mente que está criando, digamos assim, o que o livro contém. Depois, em 78, eu ganhei um prêmio nacional no concurso promovido pela Gazeta do Povo e pela Secretaria de Justiça do Paraná. O livro foi A Proteção da Vida Privada e a Liberdade de Informação. Era um concurso com quase 80 trabalhos do país todo. E aquilo me estimulou muito também. Tenho, por exemplo, comentários ao Código Penal, tenho trabalhos legislativos também. Trabalhei durante muitos anos em comissões do Ministério da Justiça, o que me valeu uma medalha da Câmara dos Deputados. Essa medalha Mérito Legislativo, né? Em função disso. Ou seja, nunca parou, sempre foi passando as experiências para os livros. Nunca parei, eu fui corredator de projetos que se converteram na lei penitenciária, lei de execução penal, de reforma do Código Penal, etc., de reforma do júri, porque eu sempre achava que o julgamento do júri era complicado pelos quesitos que eram apresentados. Então, trabalhei na reforma do processo do júri para que o jurado pudesse decidir condena ou absolve, para facilitar o trabalho do júri, como está acontecendo agora. Como que o senhor avalia aí a justiça brasileira? A gente precisa de uma reforma? A justiça brasileira, ela tem uma carga oceânica de processos e que é transportada no mar bravio de tempestades. Por quê? Porque a Constituição de 1988 ampliou muitos direitos, criou diversos direitos outros, por exemplo, direito do consumidor, direito do meio ambiente, que não era tão claro como passou a ser na Constituição. Isso significa reivindicações em torno desses direitos, desses interesses, e pletora da justiça. E o tipo de processo nosso que vai sempre para o judiciário. Se diminui, digamos assim, o tipo de arbitramento fora do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não recebe condições materiais e humanas para atender a demanda. Então, se fizer uma comparação entre os órgãos que tem o Estado, que é o Poder Executivo, o número de funcionários do Poder Executivo, e comparar com o Poder Judiciário, a diferença é abismal. Esse é um dado já quantitativo digamos assim, do menor número. E não se pode dizer que o executivo tenha muito mais demandas que o judiciário, não. O judiciário tem muitas demandas, no estado todo, de todo quanto é tipo. Então, o que há neste caso é uma falta ainda de meios materiais e humanos para que a justiça possa atender em parte o universo das demandas. Para se dar conta de tudo isso. Eu acho que agora vai melhorar com o novo Código de Processo Civil. O que muda? O Código de Processo Civil é um livro de regras que estabelece como ocorre o processo. Quando começa um processo, como é que o juiz julga o processo, que tipo de processo é. Mas é um processo mais rápido porque diminui, em grande parte, a burocracia do processo. Diminui o número de recursos, porque hoje em dia, para cobrar um crédito na justiça, você leva um tempo... Tudo se arrasta. Tudo se arrasta. E sem falar, inclusive, nos amaldiçoados precatórios. Amaldiçoados não quem tem direito ao precatório. Amaldiçoados os governos que transferem suas obrigações para o próximo, porque eles preferem fazer obras que tenham visibilidade, como a ponte, por exemplo, do que pagar o precatório. Por isso que dizem que não se faz obra de infraestrutura porque não aparece. Não aparece, exatamente. Você dizia muito bem, com muita sensibilidade e em cima da pinta. Faz o gol, né? A obra não tem visibilidade, então não me interessa. A obra não tem, a obra para preso não interessa, porque o preso é bandido. Mas espera aí, esse preso que é bandido está numa cela
brutal, desumana, ele sai de lá, ele prejudica a sociedade. E a partir do momento que o governo entender que tratar o preso com direito significa tentar uma possibilidade, embora mínima, de que ele saia menos pior, a coisa melhora. Mas enquanto houver, digamos, essa maldição contra os presos, sejam eles quais forem, porque num universo de presos há muitas pessoas que não deviam estar presas, ou porque o crime é menor, ou porque não há o crime. E que acabam se revoltando e até fazendo uma faculdade do crime. Mas é evidente, uma especialização. Daí então, Doutora Isabel força... da OAB diz que um garoto que entra com 18 anos lá, porque roubou um toca-fita, ele sai de lá sabendo roubar o carro e onde entregar o carro. É por aí? Ah, mas então, claro, eu não vi aquele filme, é um grito de... como é que é? O filme com o Grito de Liberdade. É um filme que eu recomendo. É um tempo de prisão em que um banqueiro, melhor dito, um alto funcionário de um banco, executivo de um banco, é acusado de ter matado a mulher e o amante, indevidamente, mas é condenado. E condenado, e depois de 20 anos e tal, ele diz assim, com o Morgan Freeman, né? O Morgan Freeman também, veja eu, que era um homem absolutamente honesto, estou fazendo as coisas mais tremendas aqui de sonegação fiscal para o pessoal da penitenciária, porque ele se especializou em ajudar os presos a sonegar tributos. Então ele disse, veja a minha transformação, eu que era um homem que cumpria as leis, estou fazendo aqui exatamente o contrário, porque a prisão deforma. O Brasil falha em direitos humanos, em política de direitos humanos? Falha muito porque há um sentimento de absoluta hostilidade às parcelas humildes da sociedade, há um abandono muito grande, e nós podemos ver todo dia na televisão como é que as pessoas que têm a miséria de não ter, inclusive, as mínimas condições de saúde, de dignidade, como é que elas vão enfrentar os problemas da vida se recebem, digamos, o apelo do crime, o apelo da corrupção? Como é que vai exigir de um menor que vive assim numa situação de absoluto desconforto com princípios e tudo, para que ele seja uma pessoa honesta? O nosso querido e saudoso Belmiro Castor, que dirige aquele educandário maravilhoso, João Paulo II, me contou um dia que um menino que estava lá viu o policial e viu que o segurança tinha uma arma. E aí ele disse para alguém, meu pai também tem uma arma. Aí disseram, o teu pai é vigilante? Não, ele é ladrão. Então aquele menininho vê no pai uma figura heróica. E assim acontece também. Como exigir desse menino quando tiver 18 anos que ele cumpra a lei depois? Então o Estado abandona durante um período e recupera depois pela prisão do abandono. Isso há, claro. Não que o crime seja fruto de pobreza também, porque nós estamos vendo o contrário nos últimos dias e nas últimas horas também. Então, a gente tem o Brasil passando por um momento bastante diferente. A gente tem empreiteiros na cadeia, a gente tem a perspectiva de políticos, tem políticos que já passaram pela papuda. Como que o senhor enxerga, como que o senhor vê esse momento? O Brasil está mudando? Está mudando, por exemplo, já em 92 eu recebi um telefonema do Miguel Reale Júnior e disse, como você está vendo na televisão a CPI, que está vendo inclusive o PC Farias? Eu digo, estou. Ele disse, que coisa, hein? Eu digo, Ele disse, que tal nós pensar no impeachment? Miguel Reale Júnior. Ele disse assim, onde é o aparelho? Ele disse, na casa do Zé Carlos Dias. E digo, e quando? Depois da manhã, e fui para lá. Em São Paulo, aí estava o Dalmo Dallari, o Miguel Reale Júnior, o Márcio Tomás Basos e tal. Uma reunião, eram uns 9 mais ou menos, né? O Comparato, o Fábio Comparato, e aí já se pensou em fazer uma petição de impeachment. E fizemos. Aquela foi a primeira reunião, depois uma segunda na casa do Miguel, terceira na casa do Márcio. O Estado de São Paulo, nesse meio tempo, deu um editorial, chamava Quimera de Juristas, que eu não acreditava, até que a coisa foi indo. Em agosto de 92, eu fui fazer uma palestra em Goiânia, e era uma palestra sobre processo, a minha especialidade lá. Mas, aí, antes de terminar, eu disse assim, agora eu queria falar sobre um fato que é notório já. Nós apresentamos uma petição, redigimos uma petição,
está para o presidente da Câmara despachar ou não. Não sei se ele vai despachar a favor ou não do impeachment. Isso é um problema dele. Nós fizemos a nossa parte. Aí o auditório se levantou, digo, está perto de Brasília. E não houve dúvida, um mês depois, em setembro, houve autorização para o processo pela Câmara, que votou a favor nesse sentido. Então, eu acho que o momento agora não é caracterizador de impeachment propriamente dito. Sim. Mas não acredito também que haja nenhum movimento de força no país, porque a nossa população não é uma população beligerante. Nós não temos conflitos religiosos, não temos conflitos sociais, etc. Não acredito que haja isso. Agora, é claro que os padrões mudaram, né? Hoje o delinquente, digamos assim, de colarinho branco pode ir na cadeia. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu sou advogado da Petrobras, então pode parecer suspeito, porque eu aplaudo a prisão, neste caso, dos corruptos, né? Porque a Petrobras sempre foi para nós. Eu lembro quando estudante, no primeiro ano da faculdade, era uma luta para que a Petrobras se mantivesse. Getúlio Vargas lutava pela Petrobras contra as empresas estrangeiras. Nós tínhamos um japonês na faculdade, um colega de turma, então escreveram na pedra, o Kazuma é nosso. O lema era o petróleo é nosso, né? Então tem essa memória também. Então essa movimentação toda mostra que o Brasil está num bom caminho? Claro. 15 de março, por exemplo, a manifestação das ruas, a espontaneidade das manifestações, inclusive caracterizadas como pacifistas e sem, digamos assim, vínculos partidários, o que é fundamental, né? Nós vamos melhorar se tivermos uma mudança do regime eleitoral e que não se tenha mais o voto proporcional como nós temos hoje, que vota num e elege o outro, como nós temos visto num paradoxo absurdo, né? Onde aquele que teve poucos votos, mínimos votos, é eleito, enquanto outro que teve grande quantidade de votos não é eleito, porque não houve a coligação, que é um mal. Enéas, levou um deputado em São Paulo com 270 votos. Tiririca, por exemplo, diz que pior não fica, mas essas distorções precisam ser corrigidas. Evidente. Por que não se modifica isso? Porque até agora o Congresso Nacional não tem trabalhado do ponto de vista de interesse público. Só o particular. É o particular, é o fisiológico, etc. Eu não posso dizer todo o Congresso, mas grande parte do Congresso Nacional, né? Uma coisa que se arrasta. E não vamos aplaudir o Cid Rocha? Cid Gomes. Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. Exato. Mas de qualquer maneira a decepção é muito grande, sempre como nós sabemos que projetos da maior importância não são votados. Mas há de se ter esperança. Esperança, diz o padre Antônio Vieira, é a mais doce companheira da alma. O padre Vieira sabia das coisas, né? Verdade. A Persona de hoje vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do jurista René Ariel Dotti. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Marcos, viu? Pela oportunidade de estar na minha universidade através da televisão. Tá certo, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá, espero você.